Estamos aqui iniciando nossa primeira webinar de 2021, recebendo aqui o Maurício da SolarEdge, essa parceria que a gente está iniciando aí de um sucesso muito promissor. Antes da gente começar, queria pedir a gentileza de vocês darem um ok aqui no chat para a gente, só para saber como é que está o som, se está chegando legal para vocês, se estão me ouvindo, como é que está a imagem, está tudo ok, vocês podem dar esse feedback, dá um ok para a gente, um papo firme. Legal. E Beleza. só dar um bom dia pro pessoal também aí, bom dia pessoal. É um prazer estar aqui com o pessoal da Win, acho que é uma parceria que vai bem longe aí, vai ser bem bacana. E hoje é um pontapé inicial aqui da parte técnica, né, falando os detalhes aqui sobre dimensionamento, vai ser bem legal. Maravilha, maravilha. Isso aí, Maurício. Bom, para a gente iniciar então, como a gente está tratando de uma nova parceria, né, um assunto que para a gente aqui na Win é novo, né? A tecnologia de otimizadores de potência, tecnologia SolarEdge. Então, se você que está aqui nos assistindo ainda não tem cadastro no nosso site, se você não é nosso cliente ainda, está chegando pela primeira vez, está nos conhecendo agora, por gentileza, acesse nosso site, é o win.com.br. É bem rápido, você consegue fazer sozinho, em menos de um minuto você faz seu cadastro, para que você tenha acesso a todos os nossos produtos, o preço dos nossos geradores, né, para que você consiga fazer orçamentos e projetos dentro da nossa plataforma, inclusive dentro do nosso assistente, que é uma ferramenta única e que a gente tem muita novidade em relação ao SolarEdge, a plataforma. A gente está uma expectativa muito grande de nessa semana ainda liberar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, uma plataforma que é bastante diferenciada no mercado, uma plataforma inteligente e vai estar disponível aí para todos vocês. Bom, a Win, né, para quem ainda não conhece, repetindo, é uma empresa que atua no Brasil inteiro. A gente está sediado no estado do Rio de Janeiro, mas a gente atende projetos em todo o Brasil. E nós somos um distribuidor de soluções fotovoltaicas. Nós comercializamos os geradores e sempre tivemos esse comprometimento, esse compromisso de oferecer solução, né, uma venda de valor agregado, não simplesmente uma venda de preço para os nossos clientes. Bom, acho que é isso. Para quem não me conhece também ainda, eu sou o Raoni Silva, eu sou coordenador aqui do Departamento de Engenharia e de Suporte Técnico da empresa, e o Maurício está com a gente aqui, nos representando a SolarEdge. Ele vai dar esse pontapé inicial, como ele mesmo disse aqui para a gente, a respeito de alguns conceitos, algumas regras de dimensionamento para quem está começando a trabalhar com SolarEdge e até para quem já trabalha, para relembrar, né? Sempre é bom fixar conceitos, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, e a SolarEdge está sempre inovando em tecnologia, em linhas de produto atualizadas, então é importante a gente estar sempre falando com o fabricante, tendo esse bate-papo ali, interagindo, para que a gente consiga oferecer para os nossos clientes sempre os projetos de qualidade ali, com compromisso. Beleza, gente? Então, Maurício, fica à vontade, a gente pode iniciar aqui. Outro ponto importante, galera, fica à vontade para interagir com a gente, tá? A gente pede que vocês façam isso, que é muito legal quando tem interação, quando vocês mandam dúvidas, que vocês mandam questionamentos, perguntas. A gente está aqui, de fato, para interagir, para atender vocês. Então, por favor, fiquem à vontade aqui no chat, que a gente vai lendo as perguntas e no momento oportuno, durante a apresentação, se precisar pausar, a gente pausa, para, responde, retoma, e assim a gente vai levando aqui esse webinar, tá? Então é isso, gente. Maurício, por favor, fique à vontade. Legal, vou compartilhar a tela aqui, só confirma para mim se estão vendo a apresentação. Perfeito, Maurício, está aparecendo aqui. Legal. Tá, Joia. Então, depois dessa introdução, né, primeiro eu agradeço, né, a poder participar e apresentar um pouquinho da SolarEdge, das tecnologias. A ideia realmente hoje é aproveitar essa interação do webinar, então pode fazer perguntas, essa ideia do bate-papo. Nós temos bastante material já gravado, né, webinars que estão também disponibilizados no YouTube, então para assistir com mais calma, se faltou algum conceito aqui, fala, tá, mas eu não entendi quais são as diferenças da SolarEdge para outra tecnologia, ou o designer, como que usa, no mais detalhes. A gente tem vários vídeos já gravados de 1 hora, né, de webinar. Hoje a ideia é a gente juntar esses conceitos e fazer, mostrar o dimensionamento de uma forma mais ampla e também como que a gente faria no designer essa mesma configuração que a gente vai fazer aqui no exemplo. Tá? Então a gente vai passar um pouquinho mais rápido do que um tutorial, mas se ficar alguma dúvida, depois assiste com mais calma os outros vídeos, tá? Mas aproveita esse momento para perguntar e tirar as dúvidas que forem aparecendo.
Maurício, antes de você começar, eu esqueci de dar o recado aqui de falar sobre quiz. Né? Durante a apresentação, aliás, no final da apresentação, a gente vai ter um quiz aqui bem legal para vocês participarem, responderem algumas perguntas sobre a tecnologia SolarEdge. E isso vai ter uma premiação aí para o primeiro, segundo e terceiro colocado, tá, gente? A gente vai premiar aí, já dando um spoiler aqui, né? A gente vai premiar aí com uma carcaça de um inversor SolarEdge para vocês exporem em showroom, na empresa, na sede da empresa de vocês, ou um power bank também, né? Portátil, e cadernos, alguns brindes aí da SolarEdge. Beleza? Então fiquem com a gente até o final, participem, que vai ser bem legal essa interação. Bacana. E as perguntas, todas as perguntas do quiz estão aqui na apresentação, então presta bastante atenção, que são Isso os aí. detalhezinhos, são os números, os valores de trabalho, tá? Então fica a dica para já anotando aí conforme a apresentação, para ganhar aí o brinde. Beleza, antes da gente iniciar, só apresentar o time, né? A SolarEdge, ela tem um time dedicado ao Brasil, né? E lógico, apesar do pessoal da Win, né, tudo que for comercial, referente à compra do kit, etc., vocês vão ter todo o suporte deles. E quando for referente a produto especificamente, alguma dúvida da aplicação SolarEdge, está fazendo, enfim, algum projeto e não está conseguindo identificar qual seria a melhor configuração, tem também nosso time disponível tanto no 0800 528 1001, que é a nossa central de atendimento para suporte técnico, etc. Pode ser feito direto com a SolarEdge, tá? A gente tem um time preparado para isso. Tem o nosso gerente comercial, Tomer Corém, para qualquer questão comercial, e o Juliano e o Gilberto, que eles são, né, vendedores regionais, então eles dão suporte também para apresentar o projeto para o cliente. A gente tem muito contato, assim, hoje em dia com o Covid está um pouco menos viagens, assim, sendo que o pessoal viaja bastante, mas às vezes está precisando daquela forcinha para fechar um projeto, então o Juliano e o Gilberto estão aí para auxiliar e vocês comprarem todo o material junto com a Win, ok? Então depois tira um print dessa tela, fica à vontade de entrar em contato com a gente. Legal, então a gente vai falar um pouquinho da topologia da SolarEdge. É importante, antes da gente falar de dimensionamento, entender as diferenças. Né? Agora a gente está falando do inversor, que a gente chama de inversor simplificado. Então o inversor da SolarEdge ele não tem MPPT. O MPPT agora fica no otimizador. Então o otimizador tem a função, o otimizador ele é um conversor CC-CC. Do lado aqui esquerdo da tela a gente vê que tem os módulos. Então eu tenho a tensão do módulo, o ponto de trabalho do módulo, e com os otimizadores a gente individualizou, a gente fez um subarranjo. Então eu tenho uma string de otimizadores e um módulo conectado nesse otimizador. Isso é bem interessante quando a gente começa a fazer o dimensionamento, às vezes vem uma pergunta assim, tá, mas Maurício, como que você consegue colocar 40 módulos numa string? Né? A tensão não vai ficar muito alta, não vai chegar em 1.500, 2.000 volts. Na verdade, não. O módulo está conectado no otimizador e o otimizador está conectado no inversor. Então percebe que eu posso ter uma faixa de tensão na entrada do otimizador e uma faixa de tensão na saída. E essa saída é independente da entrada. Tá? Então eu consigo ter conectado aqui o módulo, pegar o melhor ponto de trabalho e na saída ajustar para que seja a melhor tensão que vai me proporcionar a melhor corrente nessa string. Por isso que SolarEdge você pode utilizar várias orientações no mesmo string ou módulos diferentes na mesma string, porque cada otimizador vai ajustar para que a corrente que eu tenho aqui seja a melhor de todo string e não crie um gargalo ou limite a corrente do meu sistema. Legal? Então, essa topologia que a SolarEdge fez de separar o inversor em duas partes, então uma parte é o inversor simplificado e outra parte é o otimizador de potência fazendo MPPT, que permitiram a gente conseguir todos os benefícios que quem já assistiu a apresentação da SolarEdge junto com o pessoal da Win também, dos benefícios da SolarEdge, consegue ver. Então isso traz mais segurança, maior performance, mais flexibilidade no projeto e diversos fatores que são as vantagens competitivas de usar essa tecnologia, que é a mais avançada que a gente tem aí. É importante também mencionar, a SolarEdge trabalha com os inversores com uma tensão fixa, e essa tensão fixa é proposital, né, para que você tenha a máxima eficiência do inversor. Então a gente sabe que os inversores, no geral os tradicionais, você vai ver que ele tem um ponto de trabalho que eles chamam de nominal, que é onde a tensão CC ali vai ser a melhor eficiência do inversor. Se você mudar a temperatura, por exemplo, do módulo, você muda o ponto de trabalho, porque o módulo muda a tensão de acordo com a temperatura, e muda também a tensão que vai chegar no inversor. Então isso oscila muito. Então o inversor durante o dia vai ter várias
vários pontos de eficiência. Com SolarEdge a tensão aqui é fixa, né? Então você vai trabalhar sempre com a melhor performance. Esse valor aqui é só para a gente conseguir exemplificar, mas dependendo do modelo, então tem modelos que trabalham com 380, tem modelos com 400, isso é automático, tá? Isso não precisa se preocupar. Seguindo as regras de dimensionamento que a gente vai falar mais à frente, com certeza ele vai entregar essa tensão para o inversor e o inversor vai poder operar, tá? Então esse aqui é um conceito de uma topologia de um inversor monofásico. Quando a gente fala dos inversores trifásicos, o conceito é o mesmo, a topologia é a mesma, a única diferença que a gente percebe é que agora eu tenho dois módulos conectados em série. Aqui no Brasil, normalmente a gente conecta em série, pode ser também em paralelo, mas não é comum, tá? Para os módulos que a gente utiliza. Então, eu tenho dois módulos conectados aqui, é uma mini string, né? Com uma faixa de tensão também que eles podem atuar, e na saída, outra faixa de tensão. Então, os otimizadores vão de 1 até 85 volts, fazendo esse ajuste para entregar sempre a melhor corrente, né? Então, novamente, eu posso usar múltiplas orientações, diferentes módulos aqui e conseguir ter ainda a máxima eficiência de cada um nas suas condições, né? Individualizadas pelo otimizador. E o inversor trifásico também trabalha, né, com uma tensão fixa e depende, a gente vai ver um exemplo com alguns números, né, para entender um pouquinho melhor, mas dependendo da faixa de tensão da rede, eu mudo também a faixa de tensão fixa. Isso a gente vai perceber que é importante também no dimensionamento, porque normalmente se eu trabalho com tensão menor, a tensão fixa é menor, né, porque é proporcional. Então, 750 para entregar 380 em CA, 400 se eu quero entregar 220, trifásico. Então, quando a tensão é menor, a string pode ser menor, tá? Então, só dando alguns conceitos antes, a gente vai ver isso no detalhe mais à frente, tá? Mas é importante entender essa característica, tanto dos inversores monofásicos quanto trifásicos. Raoni, fica à vontade, tá? Se tiver alguma pergunta aí durante, pode me interromper e a gente vai Maravilha, Maurício. esclarecendo. Maravilha. Tem uma aqui, mas eu vou deixar você entrar no ponto em que fala sobre o que ele perguntou, que eu acho que vai ficar mais interessante. Beleza. Ok, seguindo aqui é só para a gente conseguir ver mais números. De novo, eu não vou entrar em todos os detalhes operacionais, tá? Eu só coloquei dois, fiz um curtinho aqui só porque é importante ter essa introdução antes da gente fazer o dimensionamento. Mas é importante entender que o otimizador ele tem um modo de segurança, tá? Então, quando o sistema não está operando, seja lá o motivo, seja que um rato roeu o cabo, o conector soltou, baixa isolação, uma criança se pendurou no plug, né? Quem tem filho sabe que isso acontece. Se pendurou lá no plug, soltou, o inversor ele vai entrar em modo de segurança. Os otimizadores vão diminuir a tensão para 1 volt e vai ficar em nível de segurança até que você reestabeleça as condições de operação, tá? Ele vai acontecer isso tanto se acontecer um rompimento nesse cabo, ou uma abertura, ou qualquer falha, se o inversor se desconectar, ou se a chavinha de segurança estiver em off, tá? Então, para manutenção, por exemplo, eu vou para campo, coloco a chavinha na posição off e está seguro, tá? Então, posso trabalhar ali, vai ter 20 volts nesse exemplo, né? Se eu tenho 20 otimizadores, 20 volts. Se eu tenho 15 otimizadores, 15 volts. Então, a tensão vai ser a soma desse 1 volt de cada um. Então, isso aqui é muito legal. Essa aqui é a nossa função que chama Safety C. Né? Então, se vocês ouvirem falar dessa característica Safety C, é a característica do otimizador de reduzir a tensão para nível de segurança, que é 1 volt. Né? E por isso que a SolarEdge atende os critérios mais rigorosos aí de segurança mundial, tanto contra combate a incêndio, quanto segurança, detecção de arco e etc. Legal? Então é importante entender. E nesse momento, os módulos têm aqui tensão de entrada, os otimizadores têm condição de entrar, e é por isso que é importante aquela quantidade mínima e máxima que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, o inversor só entra depois que atinge uma quantidade mínima de otimizadores. Então, ele vai falar assim, opa, vou esperar até a quantidade mínima aqui, que está estipulada, a gente vai ver já já. E quando eu tiver o mínimo para operar, eu começo a operação. Quando ele inicia a operação, passa aqui. Legal. Quando ele inicia a operação, os otimizadores vão elevar a tensão, né? E percebe que a tensão da saída é independente da tensão da entrada. Então, eu vou pegar o melhor ponto de trabalho de cada módulo, ou de cada conjunto de módulos aqui, e os otimizadores vão colocar na saída a tensão, tá? E aí, a corrente que flui aqui é uma string ainda, né? Tenho todos conectados em série. A corrente é a mesma para todos. Porém, se tivesse um sombreamento, o que ia acontecer? O otimizador ia elevar a tensão, e os demais iam baixar um pouquinho, e aí eu consigo fazer um ajuste que a corrente no circuito seja a mesma para todos, tá? Então, lei de Ohms, né? Tem a resistência mesma, eu mudei a tensão para manter a corrente igual para todos aqui. Então,
é bem prático, é isso que acontece o tempo todo na dinâmica, isso permite a gente fazer várias análises técnicas, tá? Se é sombreamento, se é problema, se o módulo teve um problema no diodo de bypass, com esses dados elétricos aqui, mas isso é um assunto para outro webinar, mas é importante só entender que o dimensionamento, ele está relacionado com a capacidade dos otimizadores de entregar tensão. Então, para que eu receba 750 volts aqui, nesse caso, que eu estou usando 380, nesse exemplo, quer dizer que eu tenho 20 otimizadores com 37 volts. Se eu tivesse 10 otimizadores, se eu tivesse 10, cada um ia ter que chegar a 75 volts. Ah, Maurício, mas se eu quiser colocar só 5 otimizadores, ele não ia conseguir chegar na tensão de trabalho, ele ia subir a tensão e ia ficar esperando condições para operar, e provavelmente o inversor não ia nem elevar a tensão do otimizador, ia ficar todo mundo esperando ter uma quantidade suficiente, tá? Por isso que é importante seguir as recomendações. Outro detalhe, uma pergunta que sempre vem, né? Então já adianto. Pergunta assim: eu posso usar os otimizadores da SolarEdge com outro inversor? Ou o inversor da SolarEdge com outro tipo de otimização que existir? Não. Tá? Existe uma comunicação, percebe que não tem nenhum componente adicional, tudo acontece aqui com o mesmo cabo de potência. Então, basicamente, eu vou ter um cabo que desce do telhado mais ou menos, ligo no inversor. A diferença para um sistema tradicional em questão física de cabeamentos é praticamente nula, né? Você nem percebe que você está fazendo uma ligação com o sistema otimizado depois que você desceu do telhado com os cabos. Porém, existe uma comunicação entre inversor e otimizador. O inversor manda um sinal para os otimizadores e os otimizadores mandam uma telemetria para o inversor. E aí a gente armazena esses dados no inversor e manda para a plataforma. Por isso que não existe essa possibilidade de misturar nossos otimizadores com outro inversor e outro inversor com nossos otimizadores. Existe uma comunicação entre eles. Legal? Maurício, Sim. eu ia esperar você entrar naquele slide lá de sombreamento, não sei se ele está aí, tá Não, eu previsto. dei uma Mas eu, cortadinha. eu, eu imaginei, então, aproveitar que você entrou nesse mérito, acho que faz sentido a pergunta aqui do Marcos nesse momento. O Marcos Pedro, ele perguntou assim, ó, como posso usar o otimizador em um sistema fotovoltaico que só um módulo recebe sombreamento? Aí ele continua. Posso montar um otimizador somente nesse módulo sombreado, sem montar o otimizador nos outros sem sombra? Legal. É uma ótima pergunta, Marcos. E assim, sempre vem essa pergunta. É importante, a primeira, na SolarEdge, todos os módulos, todo o sistema, ele vai ter otimizador, tá? Então, você vê até pelo exemplo aqui, não existe nenhum módulo conectado aqui sem otimizador. Por quê? Porque eu tenho um controle dinâmico aqui entre os otimizadores, né? Eles vão se ajustar aqui, ajustar as tensões de trabalho para entregar para o inversor uma tensão fixa. Se eu colocasse um módulo aqui no meio, ele ia ter uma tensão que eu não ajusto, né? Ele ia ter uma tensão fixa, não ia operar. Mas também é importante a questão em si de otimização seletiva. Então vamos supor, mas eu só tenho sombra em um, para que eu vou otimizar tudo? Ou, né, mas eu só quero otimizar esse lado aqui, esse aqui não. E, na verdade, o sombreamento ele é um impacto que vai causar no módulo, né, que vai causar o mismatch. Então eu tenho uma diferença de produção de um módulo que vai impactar toda a minha string. Porém, durante os 20, 25 anos, que seu sistema vai estar lá em operação, várias coisas podem acontecer. Pode ser que o módulo na outra ponta apresente defeito, pode ser que um pássaro gosta de ficar em cima daquele outro módulo, pode ser que aconteça um microcrack, pode ser N possibilidades. Então, a SolarEdge, no geral, a nossa topologia, a nossa tecnologia, acredita que não adianta você fazer uma otimização seletiva, porque a gente não consegue prever o que vai acontecer. A gente sabe que tem um sombreamento, mas isso talvez você consegue mitigar não colocando módulo naquela região, tá? Ou, enfim, só tenho esse telhado, Maurício, eu preciso pôr ali, ok. Mas N fatores vão acontecer que vão causar. Então, poeira, temperatura, sombreamento, uma árvore pode crescer do outro lado, seu vizinho pode comprar um coqueiro e colocar lá, né, eu costumo dizer, a bandeira do Corinthians lá, o cara põe um bandeirão no dia que foi campeão, e aí vai fazer sombreamento. Então, são coisas que a gente não consegue prever, tá? Então, no geral, o SolarEdge é um sistema otimizado inteligente como um todo, tá? Então, todos os módulos vão ter seu otimizador, e aí vai funcionar a topologia. Maravilha, Legal? Maurício. Respondido. O Luciano perguntou aqui embaixo, grande Luciano, está sempre aí com a gente nos webinários. Todos os modelos de otimizadores trazem essa segurança elétrica? Acredito que ele está falando aqui do Safety C, né? Sim, sim, isso é padrão, né? A gente tem até uma campanha de marketing que a gente está fazendo que a gente fala que segurança na SolarEdge é padrão, tá? De fábrica. Você não conseguiria comprar um sistema não seguro da SolarEdge, tá? Resumindo. Então, todos os otimizadores, seja comercial ou residencial, têm essa tecnologia integrada de segurança, tá? Todos. E detecção de árvore Maravilha. também.
tudo integrado. Maravilha. Vamos responder só mais uma aqui para a gente seguir, Maurício. Claro, vamos lá. A pergunta está perguntando aqui se com o monitoramento da SolarEdge é possível identificar falhas no inversor ou apenas nos módulos. Não, você consegue tudo, né? Na verdade, existe uma comunicação entre o inversor e os otimizadores, então dados elétricos, tensão do módulo, corrente, tensão de saída, eu tenho todos esses dados monitorados e gráficos, né? Eu consigo analisar gráficos de comportamentos. Então você pode setar um alarme de performance, por exemplo, ó, se um módulo estiver performando menos que o outro do lado, me dá um alerta, tá? Então existe a nível de módulo, existe a nível de sistema como um todo. Então é bem inteligente e a gente está com um novo sistema de alerta que realmente ficou muito legal. A gente vai divulgar bastante em breve, que ele está em transição, né? A gente está implementando gradativamente o novo sistema de alertas e em breve todo mundo vai estar com ele e é muito legal. Então a nível de módulo ou nível de inversor, sistema como um todo. Maravilha, Maurício, podemos seguir aí, por favor. Show. Beleza, então aqui a ideia, de novo, a gente tem uma apresentação só sobre conceito de operação, com alguns exemplos adicionais, tá? Com sombra, sem sombra, com dano total no módulo. Depois, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na nossa página do YouTube, que lá tem os vídeos já gravados. Aqui era só para dar essa introdução, assim, que é importante a gente fixar que existe um comportamento elétrico, tem uma quantidade mínima e máxima, por mais que é flexível, mas eu preciso seguir algumas regras, né? Por isso que a gente vai falar agora de regras de dimensionamento. Seguindo essas regras, você está coberto para a maioria das situações, tá? Então, é por isso que é importante observar desde já. Legal. Primeira coisa que eu preciso saber é onde encontrar o datasheet, né? Então, quando eu vou começar o dimensionamento, fazer uma especificação, eu preciso conhecer os dados técnicos do produto. Coloquei um print aqui no nosso site, você vai lá, solared.com/br ou solared.com.br, é redirecionado para a nossa página. Vai no menu Produtos, que está aqui, em cima, em vermelho, depois seleciono o produto. Então, se eu quero ver o datasheet do inversor, eu vou no inversor. Se eu quero ver do otimizador, ele está nessa região aqui, o otimizador. Legal. Após clicar no inversor e no otimizador, eu vou rolar a página até o fim e vou ter aqui os links dos datasheets. Percebe que eu falei os links, não os arquivos, tá? A gente recomenda você não salvar o arquivo no computador e deixar lá para consulta. Copie o link, deixa ele como seus favoritos na página e sempre acessa via link. Dessa forma você garante que vai ter sempre a informação mais atualizada. Tá? A gente não atualiza com tanta frequência, porém pode acontecer da gente atualizar o datasheet no mesmo link, a gente sempre usa o mesmo link, e se você salvar o arquivo você vai ficar desatualizado, às vezes de melhorias, às vezes de regras mais flexíveis que surgem aí no meio do caminho. Tá? Então é importante saber onde encontrar o datasheet e também salvar o link dele ao invés de salvar o arquivo no computador. Legal. Então, essa é a carinha do datasheet, né? Na primeira folha a gente tem as informações gerais e algumas vantagens aqui do item. E no datasheet do inversor, nesse exemplo é o inversor trifásico, mas poderia ser o residencial também. Você tem os dados tanto de conexão CA, conexão CC, características, quantidade de entradas e etc. Tá? Então é importante dar uma lidinha com calma nessas informações e ver que também na parte superior eu tenho part number, tá bem pequenininho aqui, tá? Mas a gente já vai ver na hora do exemplo aqui um zoom da parte importante. E ver o part number, tá? Então, conforme a gente vai trazendo novos produtos, novos part numbers ou números de produto vão sendo incluídos no mercado. É importante também saber que no datasheet ele vai indicar qual que é exato o part number, tá? Para evitar qualquer tipo de dúvida. E esse é o datasheet do otimizador, né, uma visão geral aqui, tem as informações do otimizador, os modelos que a gente tem disponível, nesse caso aqui, para o trifásico, e tenho aqui as informações. Nessa primeira parte de cima, são informações técnicas, então qual a corrente de saída, qual que é a tensão de entrada e etc. E na parte de baixo, para o dimensionamento, vai ser nossa informação principal. Aqui na parte de baixo eu tenho os dados, que são as regras de dimensionamento compiladas, tá? Então aqui vai me indicar qual que é a string mínima, qual que é a string máxima. Então eu vou utilizar aqui, nesse rodapézinho, as informações, e a gente vai dar um zoom, claro, nessa informação para a gente dar uma olhada com mais cuidado na hora que a gente fizer aqui o dimensionamento. Ok, então agora vamos fazer um exemplo de um dimensionamento manual, tá? Primeira coisa, quando você vai fazer um dimensionamento manual, primeiro você vai definir qual o inversor, lógico, de acordo com a potência ou de acordo com o seu cliente. Vamos supor que seu cliente tenha
uma rede trifásica disponível, então você vai utilizar trifásica. Ele só tem uma rede monofásica ou bifásica, né? Monofásica é o nome que a gente dá para o produto, mas poderia ser bifásica também. Então eu escolho o inversor bifásico. Legal. Depois eu vou definir qual vai ser o modelo de otimizador. Né? Para definir o modelo do otimizador, primeiro eu tenho que saber qual módulo que eu vou utilizar. Então verifica as opções do módulo, né? Principalmente qual que é a tensão VOC de circuito aberto, qual que é a máxima corrente de curto-circuito e a potência máxima. Verifico se eu vou utilizar um otimizador 2:1 ou 1:1. O que isso quer dizer? 2:1 quer dizer que são dois módulos conectados a um único otimizador. Então, lembra aquele desenho no início? A gente tinha dois módulos. Eu já vou mostrar como é essa conexão também, mas eu conecto dois módulos em série e depois conecto ele no otimizador. Essa é uma ideia para aplicações comerciais, então você ganha mais de custo-benefício. Então, você vai ter uma quantidade maior de módulos, né? São sistemas maiores, e você vai conseguir ter uma quantidade ok de otimizadores, deixando um custo bem interessante. Já aplicações residenciais, normalmente é 1:1, tá? Então, a gente vai verificar isso no datasheet, sempre vai estar escrito para quantos módulos é aquele otimizador e também pela potência. A gente vai ver já, mas se são dois módulos, então a potência é maior. Então, estou falando de P800, que é para 800 watts, P850, que é para 850 watts, ou seja, são dois módulos de até 425. Quando eu falo 1:1, normalmente você vai ver que é o P500, né? Então, um módulo até 500 watts. Existem algumas condições que eu posso usar na linha comercial 1:1, mas não é tão comum, né? Por isso que coloca aqui, verifica o que vai utilizar. Às vezes é um requerimento e algo. Já adianto que, mesmo conectando dois módulos a um único otimizador, todas as funcionalidades, benefícios que eu tenho de otimizar um sistema são mantidos. Eu consigo, para ter uma ideia de detalhe, eu consigo mesmo saber se um diodo de bypass de um dos dois módulos está danificado, mesmo analisando os dois em conjunto, tá? Então é bem tranquilo, é uma opção bem bacana. E verificar se o otimizador é compatível com a rede e o inversor escolhido. Então, primeiro eu escolhi um inversor e eu tenho que saber a rede elétrica se é 220, se é 380, e depois ver se o otimizador é compatível com aquela rede. Tá? Então, a gente vai ver isso juntos aqui, a gente vai fazer um exemplo prático. E depois definir qual o tamanho da minha string, como que eu vou distribuir aqueles módulos na string. Então, verifico quais são as regras do mínimo e do máximo, e sabendo o mínimo e máximo, qualquer coisa que eu fizer nesse range, eu vou estar dentro das regras, tá? Então, basicamente, esse é o resumão, e a gente vai fazer um exemplo prático aqui. Legal. Seleção do inversor, primeiro passo. Vamos lá, eu identifiquei, para esse exemplo que a gente está fazendo aqui, vai ser uma rede trifásica, então eu peguei o datasheet do inversor trifásico. Dos inversores trifásicos, a gente tem essas opções, tá? E o pessoal que já conhece a SolarEdge viu que tem algumas novidades, tem inversor novo aqui. A gente vai, né, não agora nesse webinar, mas a gente vai falar bastante sobre os novos inversores, umas novidades de produto que a gente trouxe para abrir mais o portfólio. Mas o que é importantíssimo identificar aqui é que a gente agora, a gente está falando dos inversores que tem aqui a descrição do item, então tem o SE20, o SE27, o SE33, o SE40. E eu tenho uma potência de saída, ou seja, o inversor 20.1K em 380 volts, ele é 20.1 kW. Em 220, 127, nessa rede trifásica 220, ele é 11.6, tá? Então, diminuir a tensão, eu diminuo a potência de saída, tá? Então, você vai escolher de acordo com o que você precisa, qual é o modelo do inversor e saber qual a rede que você vai utilizar. Então, eu preciso de um projeto de mais ou menos 18 kW, mas vai ser 220. Então, você viria nesse inversor aqui. Eu preciso de mais ou menos 26 kW, 25 kW. Então, você vai conectar em 380, poderia ser esse. E aí você vai identificando. Basicamente, como se a gente dissesse que o inversor ele é bivolt, tá? É um termo só para explicar de forma mais prática, não é bem assim. Mas você consegue aplicar ele em diferentes níveis de tensão. E tudo isso bem simples. Eu faço o dimensionamento para aquela rede e depois, via software, quando eu for configurar o inversor, eu falo se ele é 220 ou 380. Tá? Então, é bem prático fazer essa seleção também depois em campo. E outra informação que eu chamo a atenção aqui do datasheet do inversor, que a gente vai usar lá na frente, então prestem atenção aqui, a gente vai usar esse valor lá na frente, é bom saber que ele veio daqui, é a máxima potência do inversor. Isso aqui é o oversizing, né? A gente está falando de entrada CC aqui, é o oversizing máximo. A SolarEdge dá esse valor já em watt,
né, em watt pico, por exemplo, se você considerar do módulo. Então, o que tiver escrito lá no STC, lá na datasheet do módulo, é o que você vai considerar. Então, o que a gente faz? Se o inversor no máximo, né, vamos supor que eu peguei esse inversor aqui em 380, ele é 20,1 kW de saída. E a SolarEdge está falando que no máximo você pode ligar 30,15 kW de placas aqui nele. Isso aqui é um oversizing de 150%, tá? Em cima desse valor. Então, você pode começar as contas do dimensionamento por aqui, né? Eu vejo quantos módulos que eu posso colocar nesse inversor. Então, se eu tenho módulos de 400 watts, basta dividir esse valor por 400. Eu vou descobrir já de cara quantos módulos que eu posso pôr no máximo. Tá? Então, a gente vai usar isso mais para frente, mas é importante saber que eu vou dar uma olhadinha aqui no datasheet do inversor para coletar esses dados. Então, está definido, vamos utilizar esse inversor 20 no nosso exemplo. Legal. E aí, agora eu tenho que definir o módulo. Eu olhei no site da Win, peguei lá aleatoriamente, tá? Peguei um módulo da Canadian que eu vi lá e dei um print, só para a gente ter uma referência. Então, eu peguei o módulo da Canadian 360 watts. Qual a primeira informação que eu olho agora no datasheet do otimizador? Lá no rodapézinho, lembra que eu falei que no rodapé tem um compilado das regras? É isso aqui. Então, ele está falando aqui, na verdade, desculpa, aqui não é o rodapé não, isso aqui é a parte de cima onde a gente tem os dados elétricos. Mais à frente a gente vai ver o rodapé. Eu tenho aqui a potência do módulo. Esse aqui, lê aqui na parte de cima, ó, são 2 módulos por otimizador. Então, 2 módulos por otimizador. Ou seja, 360 vezes 2, tá? Então, eu vou ter aqui 720 watts de módulo conectado nesse otimizador. E aí eu olho qual que é a potência nominal desses otimizadores. Então, eu vejo aqui, 730, 800, 850, né? Então, eu poderia usar 720 com qualquer um desses, tá? Estaria dentro. Então, pode ser, só não pode ser maior o módulo do que o otimizador, mas o otimizador pode ser maior que o módulo, tá? Sem problema. Então, já vi aqui, pela potência, poderia ser qualquer um deles. Beleza. Vi aqui também que a tensão de circuito aberto desse módulo é 47 volts, né? Em circuito aberto. E lembra que são 2 módulos conectados em série, então eu vou somar a tensão. Então, a gente está falando aí de 94 volts. 125 é a tensão do circuito aberto que o otimizador suporta. Então, tranquilinho, né? No geral, pelo menos no Brasil, para não falar todos, mas 99% dos módulos aqui, basicamente você não precisa nem se preocupar com a tensão de circuito aberto. Diferente dos inversores string, que o que vai definir o tamanho da minha string é a tensão de circuito aberto na temperatura menor, né? A mais fria. No SolarEdge, basicamente todos os módulos vão estar dentro desse range, porque você percebe que é um range bem grande. Então, os módulos que você encontra no mercado com essa tensão aqui, tranquilamente são suportados, tá? Mas lógico, a gente vai ver mais à frente que tem uma ferramenta que faz isso automático e ela também calcula a correção de temperatura para a região, tá? Mas normalmente não vai ser isso que vai limitar a utilização. Maurício, Sim. deixa eu fazer 2 perguntas aqui que estão dentro do contexto, já que a gente começou a abordar agora. Pode falar. A primeira é do Luciano, eu acho até que você já respondeu aí, mais ou menos. Ele perguntou aqui, ó, a potência do otimizador é sempre maior que a soma da potência dos módulos, a nominal, ou tem alguma tolerância de projeto? Isso, ela tem que ser na risca, tá? Pode ser igual, não pode ser maior. Então, se eu tenho 2 módulos de 400 watts redondo, eu poderia usar o P800, tá? Que é 800 watts, na risca, STC. Não, nada de especificação NOT, essas coisas, não. É o STC mesmo, e é na risca. Se for 805 watts, já não pode, tá? Aí você tem outras opções de otimizadores. Lógico, vamos supor, você vai fazer um projeto de 5 mega, e por causa de 2 watts você não está podendo usar o otimizador, aí fala com a gente consegue ver uma autorização especial, mas só nesses casos que é um super projeto e tal, que não é o caso do dia a dia, tá? Mas, no geral, módulos tem que ser, no máximo, igual, ou ele tem que ser menor, tá? A potência. Maravilha, maravilha. E tem uma outra pergunta aqui do Josivaldo. Ele está perguntando se no caso ele pode utilizar numa string, numa única string, otimizadores 2 para 1 e 1 para 1. No final, a gente vai ver mais abaixo, o rodapézinho, ele tem algumas regras falando o que pode e o que não pode misturar, tá? Mas, no geral, não. Principalmente por causa que a corrente é diferente, né? Então, a gente está falando de correntes aí de 2 módulos para um módulo diferente de saída, então, eles não são compatíveis na mesma string, tá? Mais à frente a gente vai ver, eu vou mencionar onde que está essa notinha de rodapé falando o que pode ligar com o que. Existem algumas compatibilidades, mas no geral não. Quando é muito diferente, já de cara você vê que não dá, tá? Não pode. Perfeito, Maurício, podemos prosseguir.
Show. E um detalhe, né, pegando um gancho na pergunta também da potência, você vai perceber mais à frente que a gente faz oversizing do inversor, tá? Então eu posso colocar, né, para quem está pegando o termo, talvez não está muito familiarizado, oversizing é quando a gente faz um sobredimensionamento. Então a gente coloca um pouquinho mais de placas no sistema do que está lá o valor nominal. E a gente faz isso porque a gente sabe que a maior potência só vai dar meio-dia, que a STC é testada a 25 graus Celsius, então pode ser que, dependendo da localização, a inclinação não dê aquela potência, e N fatores, degradação, etc. Tá? Mas no módulo não existe oversizing, tá? No otimizador. Então, se está falando 400 watts, 800 watts, eu não vou fazer oversizing aqui. E também, que a gente vai ver mais à frente, a regra da string não tem. Então, o oversize eu faço no inversor. Então, o inversor é de 20, eu posso colocar lá até 30 e pouquinho que a gente viu, quilowatts de placa. Mas quando a gente fala nível de otimizador, não tem isso, tá? Enfim, do que tiver descrito na regra. Próximo passo que a gente está analisando aqui é a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito do módulo, eles estão em série, então a corrente é a mesma nos dois, né? Não preciso somar. Então, eu tenho uma corrente de 9,67, eu vejo se os módulos aqui, os otimizadores, suportam essa corrente de curto-circuito. Beleza, passou. Se passou nesses testes, tá feito, já está definido, eu posso escolher qualquer um desses. Pelo que a gente viu até agora aqui, poderia usar qualquer um deles, tá? Nessa combinação com esse módulo aqui. E aí, lógico, qual que é a próxima definição? Você vai ver o que o distribuidor tem. Tá? Então, o distribuidor pode optar por trabalhar só com um modelo, fica muito mais fácil a dinâmica, a lógica para vendas. Por isso que você vai ver, por exemplo, o P850, que suportaria módulos de até 425, com módulos de 360. Tá? Isso pode acontecer por uma questão de logística, de compra do distribuidor. Ele prefere simplesmente ter um único modelo. Tá? Então, é super comum. É importante, então, entender a seleção, mas na hora da compra, você vai ver qual o modelo comercial disponível e vai saber se dá ou não. Show. Então, verifiquei tudo isso aqui. Está definido que a gente vai usar o P850, tá? Porque eu sei que alguém vai trabalhar com o P850, então já estou fazendo aqui a especificação com esse otimizador. Então, a gente viu que dois módulos de 360 deu 720. O otimizador suporta 850, então passou no teste. Eu vi que a tensão de circuito aberto a 25 graus Celsius dos dois juntos dava 94. O otimizador suporta 125. Lembrando que eu teria que corrigir a temperatura, tá? Para ver qual seria realmente a tensão de circuito aberto máxima. Mas, de novo, é uma faixa muito grande. A gente está falando de 30 volts a mais aqui para dois módulos. Então, passa, tá? Corrente de curto-circuito, 9,67 do módulo, e ele suporta 12. Então, passou com folga aqui. Então, posso utilizar o P850 sem nenhum problema, tá? Para esse projeto. Assim como poderia ter usado o P730, assim como poderia ter usado o P950, sem nenhum problema. Para quem ficou curioso, né? Ok, Maurício, mas como que eu ligo dois módulos numa entrada? Ele tem duas entradas, por exemplo? Não. Tá? O otimizador, a maioria dos otimizadores que a gente vai ver no dia a dia, ele tem um par de entrada e um par de saída. Tá? O mais ou menos aqui. Então, como que eu faço para ligar os dois módulos aqui no caso de 360? Ligo um módulo no outro, então faço uma conexão um no outro. Vão sobrar duas pontas, as duas pontas eu coloco no otimizador, no cabinho mais curto, que é a entrada. Então, liguei aqui meus dois módulos na entrada. Na saída do otimizador, eu faço a minha string. Lembra que eu falei lá no começo? Agora a gente vai ter uma string de otimizadores. Então, conectei um otimizador no outro. O que, que eu desço do telhado? Um mais e um menos. Tá? Então, eu vou ter um parzinho ali de cabos que eu vou ligar na minha string box ou no meu inversor, etc. Dependendo do seu projeto. Então, é bem prático fazer a ligação. Única coisa, a observação que eu faço, você vai ter um pouquinho mais de cabo do que você teria se não tivesse o otimizador. Então, é importantíssimo você fazer ali um bom gerenciamento de cabo, a gente diz, né? Então, prende o cabo, não deixa ele jogado em cima do telhado, coloca ele bonitinho lá, organiza e vai ficar show de bola a sua instalação. Descer os cabos, né? Você vai fazer uma extensão no final da string, igual você faria no sistema string, e desce para o inversor. Então, é muito simples. E lembrando que aqui, se eu vier com o multímetro aqui agora nessas pontas aqui, ó, eu tenho dois otimizadores conectados em série, né? São dois aqui com 4 módulos. Se eu medir a tensão aqui, eu tenho 2 volts, que é a tensão de segurança. Então, por isso que é muito seguro, tanto para o instalador, para quem vai fazer manutenção, é um diferencial bem grande desse sistema. E eu posso também fazer para validar meu comissionamento. Então, se eu tenho 15 otimizadores, eu quero saber se o pessoal não fez nenhuma besteira, não conectou errado, ou se não veio conector com problema no módulo que a gente já pegou. Mede a tensão. Se deu 15 otimizadores, deu 15 volts,
belezinha, só descer os cabos para o inversor. Se deu 80 volts, quer dizer que ligou um módulo em série. Se deu 0, quer dizer que tem um circuito aberto, né? Aconteceu algum problema. Então é bem legal comissionar sistema com SolarEdge, é muito mais prático que o sistema string, muito mais intuitivo, você consegue medir e saber realmente o que está acontecendo e o que pode ser o problema. Seguindo, definimos então que vai ser o P850, que eu vou usar o módulo de 360 watt-pico, né, da Canadian. O inversor 20 a gente definiu lá no começo, e agora eu estou falando que vai ser uma rede trifásica 380. A gente vai fazer um exemplo com 380 e com 220 para o mesmo otimizador, para o mesmo módulo, só para a gente ver a diferença, tá? Então vamos dimensionar aqui. Se eu sei que é 380 e essa tabelinha está aqui no datasheet do otimizador, tá? Esse é o rodapé, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele já já. Primeira coisa que eu vou procurar é a tensão. Então ele está falando aqui que é para inversores trifásicos maiores que 20, né? Então a gente 20, 27, 33, 40 entra nessa regra. E tensão de 380 trifásico, tá? 220. Então meu projeto vai ser 380. Então eu vou pegar essa coluna aqui, ó, essa do meio. Beleza. Qual que é o otimizador que a gente escolheu? 850. Então tá escolhido aqui o P850. Qual que é a string mínima? Está escrito aqui, isso aqui não precisa nem calcular, já está definido. A string mínima para esse projeto tem que ser 27 módulos, 14 otimizadores. Ah, Maurício, mas por quê? Então, lembra que eu falei lá no começo que você precisa ter uma certa quantidade de otimizadores para o inversor conseguir chegar na tensão de trabalho? Lógico que 14 não é o mínimo mínimo, né? Então, se eu tiver uma sombra, eu ficar com 13, então funciona? Não é isso. Já tem uma segurança operacional. Tá? Então, a SolarEdge, com experiência aí, mais de 1 milhão de sistemas monitorados ao redor do mundo, chegou à conclusão que esse é um valor ótimo. Né? Então, com esse, você vai conseguir ter muita dinâmica, mesmo que um módulo apresente problema, tenha um sombreamento em outro, orientações diferentes, você vai conseguir manter seu sistema operacional. Tá? Por isso que existe a regra do mínimo. Então, mínimo 27 na string. E qual que é o máximo que eu posso colocar na string? Aí eu tenho aqui 13.5, né? Tá aqui, ó, potência máxima. Tá vendo que eu tenho comprimento máximo de 60 módulos, mas imagina, né? 60 módulos de 360 e estourar o limite aqui rapidinho. Então, vamos primeiro na potência, porque provavelmente vai dar menos que 60. Potência 13.500, porém existe uma notinha de rodapé, número 9. Aí eu vou vir aqui embaixo. Redes 380, com diferença de potência máxima de 2 kW, permitido considerar uma extensão da potência, tá? Então, o que ele quer dizer de uma forma traduzida aqui, resumida? Quer dizer que se você não tiver strings diferentes, maiores que 2 kW, então, eu tenho uma string com, sei lá, 13, com 14 kW, por exemplo, e uma outra com 16. Então, eu tenho 2 kW de diferença entre elas, então eu não poderia considerar essa extensão. Porém, se eu fizer duas strings de tamanho próximos, menores que 2 kW, eu não tenho nenhum problema em estender essa potência, tá? Por isso que está na notinha de rodapé, e ela está aqui embaixo, porque se você não ler, você vai errar para baixo, então tranquilo, está seguro, né? Se você não ler a notinha. Se você ler a notinha, você ganha um bônus, que é essa potência adicional. Tá? Então a gente vai considerar ela porque 99,9% dos projetos a gente não faz uma string com diferença maior que 2 kW. Tá? É muito difícil, eu, por exemplo, até hoje não peguei nenhum caso que precisasse fazer isso, porque mesmo que eu tenha orientações diferentes, telhados diferentes, eu posso colocar na mesma string. Tá? Então eu divido igualzinho e só termina a string do outro lado do telhado, na vez de dividir o telhado. Tá? Então não tem necessidade. Então o que eu faço para saber a string máxima? Divido a potência máxima pelo valor do meu módulo. Tá? E isso independe do otimizador. Então, não preciso dividir por 850, eu divido pelo valor do módulo. Tá? Então, pego aqui 15.750 dividido por 360, deu 43 módulos. O que isso significa? Que qualquer string que eu fizer entre 27 e 43, lembrando, né, contanto que ela não tenha 2 kW de diferença, dá jogo. Tá? Eu consigo montar uma string nesse tamanho, eu estou dentro das regras. E eu vejo aqui o tamanho do inversor. Então, lembra lá no começo que eu falei que a gente usar aquela informação de oversizing? Estava lá escrito que era 30.150 watts. Divido essa potência pela potência do módulo, deu 83 módulos. Quer dizer que esse inversor aqui, de 20, conectado em 380, eu conseguiria pôr no máximo, estourando ali o oversizing, 150% de oversizing, 83 módulos. Sempre que der número quebrado, você vai arredondar para baixo, tá? Por exemplo, aqui deu 83 e pouco, arredonda para baixo, para não passar. Então, na prática, como que a gente faz? Se eu quero usar o máximo do inversor,
Eu vejo aqui, qual que é a string máxima? 43. Como que eu conseguiria colocar aqui 83 módulos? Vamos supor, aqui é um número ímpar, não vou dividir por 2. Eu faria 41 e 42 módulos. Dá um total de 83. E 41 e 42 está entre 27 e 43. Então é uma string válida. Viu como é prático? Então a gente só achou o mínimo e máximo e eu consigo fazer várias lógicas aqui no meio, tá? Se eu for dividir em 3 strings também e assim em diante, eu vou vendo. Então eu verifico 3 vezes 27 dá esse valor? Se der menor que 83 módulos, eu posso, tá? Então é muito prático fazer o dimensionamento. A gente só vê lá essas regrinhas que estão aqui na tabela. Eu comentei que ia falar sobre essa regra de rodapé. Então aqui, ó, a gente vê a número 5 aqui, tá bem pequenininho, mas espero que dê para ver aí também. Tá falando que podem ser misturados os otimizadores P730 e P801 na mesma string. E o P850, 950 e o 1100 também podem ser misturados, tá? Então eu posso misturar esses entre eles e esses entre eles. E não é permitido misturar esses daqui com esses daqui, tá? E aí tem as informações. Então sempre você vai ter no datasheet que você está olhando, mas eu quero saber se eu posso misturar o P500. Então no datasheet que tem o P500, que é residencial, vai estar falando se ele pode ser misturado com algum outro ou não, tá? Então dá uma olhadinha sempre nessa regra aqui de rodapé. E, né, só um detalhe, a gente comentou no começo 2 para 1, percebe que o número aqui é ímpar, né, e o número ímpar porque eu posso ter na string aqui tem uma regra, em caso de número ímpar, é permitido utilizar um otimizador conectado a um único módulo. Tá? Então no final da string ali é número ímpar, eu ponho só um otimizador com módulo sem problema nenhum. Um por string é permitido. Beleza? Não sei, Raoni, se tem alguma pergunta antes da gente. Agora a gente vai falar da versão 220, tá? Então, só para fechar essa em 380, se tiver uma pergunta aí. Não é específica sobre a questão de estar conectado a 380, mas tem. Deixa eu filtrar aqui. Tranquilo. Se você quiser que se quiser que eu explique o 220, aí quando você pega a pergunta, a gente já faz. Porque depois a gente já vai mudar de assunto, a gente vai falar depois do designer. Na verdade, aqui, ele tem uma pergunta aqui do Mário Bezerra, que ele pergunta se usando o máximo do inversor, isso não vai reduzir a vida útil dele. Legal. É uma ótima pergunta. O oversizing, tanto que ele está no datasheet, né? A gente coloca ele nos dados técnicos e a SolarEdge, quanto a isso, ela é bem, assim, direto ao ponto. Lá fala em potência até, não fala nem em percentual, para não gerar dúvida. O máximo que você pode colocar de placa no inversor é aquele valor que está lá indicado no datasheet, que é esse aqui que a gente puxou para cá, né? Nesse caso aqui do inversor de 20. Isso quer dizer que até esse valor a SolarEdge garante para você que o sistema vai corresponder com a vida útil esperada dele. Tá? Então, por exemplo, o SolarEdge tem uma garantia de 12 anos do inversor e 25 anos do otimizador. Então, se a gente colocou no datasheet é porque a gente acredita, né, ele está testado e comprovado internamente que ele vai suportar essas características, né, senão a gente não conseguiria garantir. Tanto que se você ultrapassa esse limite, a gente não consegue garantir para você, por isso que ele sai das regras de garantia. Tá? Então, seguindo dentro da especificação aqui, você vai garantir que seu equipamento vai operar. Lembrando, né, que o oversizing, a gente faz um oversizing porque o módulo ele vai ter uma degradação, ele vai começar a performar menos ano após ano, vai ter o mismatch, você vai ter sombreamento de poeira, né, então vai ter deposição de poeira, mesmo que você limpe junto com a degradação. Então, assim, no geral, a gente coloca um valor, mas ele nunca fica o tempo todo, né, só no verão, só meio-dia. Então, é muito flexível, por isso que o oversizing normalmente é um valor alto. Então, mas fica tranquilo, seguindo as regras que estão no datasheet, a gente garante para você com a garantia do produto. Maravilha. Tem mais uma aqui, antes só a gente passar para outro tema, do Luciano. Acho até que a gente já começou a responder ela aqui em parte, mas ele pergunta aqui, gostaria de saber mais sobre a regra de número mínimo de módulos em série para MPPT funcionar bem. E se o algoritmo busca sempre o melhor ponto de rendimento, em caso de fatores externos, de radiância menor ou sombras. Legal. No caso, o SolarEdge, o MPPT, ele está lá no otimizador. Então, a gente está falando de um rastreador para cada 2 módulos na aplicação comercial e para aplicação residencial, um módulo. Então, digamos que o seu algoritmo está, né, todo vapor. É como se fosse eu costumo brincar assim, que é igual você ter uma aula de inglês, né? O inversor string é igual você ter aula de inglês com 60 alunos numa sala para um professor só, tá? Então, é um geralzão. E o otimizador é como se fosse uma aula particular, tá? Então, ele vai pegar aquele módulo, nas características dele, e vai tirar o melhor que ele pode.
Então, você tem um par de módulos, são 2 módulos, ele vai tirar a melhor performance daqueles 2, que com certeza vai ser uma melhor performance do que ele pegar um universo de 100 módulos, tá? Então, você tem inversores aí que trabalham com 100 módulos e uma única MPPT. Lógico que ele não vai conseguir pegar o melhor ponto de ninguém, ele vai fazer uma média grandona. Então, quanto mais restrito ali, né, mais a nível de módulo, melhor a precisão do algoritmo, melhor a performance, tá? Isso de fato. Maravilha, Maurício. A gente pode prosseguir. Beleza. Então, eu dei um exemplo com 380, agora a gente vai dar um exemplo com 220. Eu até deixei de vermelhinho só para não confundir, porque o slide é parecido, tá? Em 220, com o mesmo inversor, com o mesmo otimizador e com o mesmo módulo. Então, a única coisa que eu mudei praticamente foi a potência de saída, porque o inversor de 20 em 220 é 11 kW. Bacana. Qual tabela que eu vou pegar do datasheet? Agora, tabela de 220. Lembra que a gente usou a tabelinha coluna do meio, agora eu vou usar a coluna de 220. Percebe que a regra é diferente. Agora, a string mínima são 15 módulos. Tá? Então, definir mínimo 15. De novo, por que é diferente, Maurício? Por que aqui é 27 e aqui é 15? Porque em 220, lembra da tensão fixa lá no início? A tensão fixa do inversor em 380 ela é mais alta. E a tensão fixa em 220 ela é menor. Por exemplo, 750 em 380 e 400 em 220. Então, como a tensão é menor, eu preciso de menos otimizadores para chegar naquela tensão. Legal? Então, por isso que a string é menor. E o máximo, como que eu calculo? De novo, eu tenho a potência máxima, eu vou lá no rodapézinho que tem o número 8 aqui, e ele fala, se as strings não tiverem diferença de 2 kW, pode considerar 8.400, né, que é o plus. Então, eu não vou fazer uma string com diferença de 2 kW, então eu vou considerar o máximo aqui. Que a maioria não vai fazer isso, tá? Então, na prática, a gente não faz isso. Divido 8.400 pela potência do módulo, cheguei à conclusão que eu posso ter 23 módulos nessa string. O que isso quer dizer? Qualquer combinação entre 15 e 23, poderia fazer uma string com 15 e outra string com 23? Poderia. Em paralelo, elas teriam a mesma tensão, a propósito, né? Porque eles vão se ajustar e ficar com a mesma tensão fixa. Porém, tem que ver se ela não vai ter uma diferença aqui nesse exemplo drástico que eu dei de 2 kW. Se não tiver, pode tocar, né? Pode fazer aqui tranquilo. Beleza. E o inversor aqui, contando o oversizing em 220 máximo, ele permite 17.4, né, 17.400, dividido pela potência do módulo, deu 48 módulos. Isso quer dizer que esse inversor em 220 suporta 48 módulos no máximo. 49 módulos, por exemplo, não poderia ser, estaria fora das regras. Então, 48 módulos. Como que eu posso fazer, Maurício? Eu posso fazer duas strings de 23? Posso, né? Daria 46, eu estou dentro da regra da string e estou dentro do limite do inversor. Então, duas strings de 23 é tranquilo. Legal? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar aqui na questão do dimensionamento. A gente vai ver, vamos ver as perguntas se tem alguma coisa sobre essas tabelinhas e as contas, mas percebe que se eu mudo o módulo, eu mudo a conta. Se eu tenho um módulo menor, normalmente eu consigo mais opções. Se eu tenho um módulo de maior potência, eu tenho que ficar atento qual otimizador que eu uso, porque eu vou ter outras opções. Então, é uma coisa muito dinâmica. Isso é para aprender a teoria, né? Na prática, na vida real, você vai entrar na plataforma da Win, acho que o Raoni depois vai falar, e vai clicar meia dúzia de botão e vai sair o kit pronto para você, já pré-dimensionado. Então, aqui é para entender, mas é importante entender como funciona, porque na prática, às vezes, você precisa fazer algumas malabarismos, né? A gente sabe que no dia a dia do projetista nada é tão simples assim, e é importante conhecer as regras. Então, a gente vai agora falar do designer, mas antes, vamos ver se tem alguma pergunta, que eu já falo o que é o designer para quem não conhece também. Apareceu uma agora aqui. Vamos lá, pergunta aqui do Mário Bezerra. Nesse caso, qual seria a diferença de potência entre módulos quando for necessário uma troca de um módulo? Legal pergunta. Ótimo. As regras são as mesmas, tá? Percebe que eu não determino aqui a potência do módulo em si para a regra. O que eu faria? Vamos supor que danificou um módulo de 360 watts, que é muito possível, tá? A gente tem visto alguns problemas aí aparecer a nível de módulo, que é normal, como todo produto eletrônico, né? Pode dar problema. E aí, o fabricante não vai te mandar por Sedex um módulo de 360 para você repor no lugar, ele vai te, sei lá, como que eles fazem, eles trocam com outro que tiver disponível, te reembolsa, sei lá. Beleza, vamos supor que você recebeu um módulo de 400 watts e vai colocar.
Primeira pergunta, o módulo de 400 watts cabe no P850? Então, 360 mais 400 passa 850? Não. Então, poderia. Ou passa? Não, não passa. Poderia, tá? Então, poderia utilizar no P850 sem problema. A minha string, o tamanho que eu estou usando no meu projeto, vai passar esse limite de 8.400 se eu adicionar esse módulo? Não, não passa o limite. Então, pode. Tá? Vou passar o limite de oversize do inversor? Não, então pode. Tá? Então, basicamente, a mesma conta que a gente fez, você faria de novo. Né? Vou lá olhar se eu vou passar alguma das regras. E aí você faz sem nenhum problema. Tá? Aí, outra pergunta normalmente vem, tá, mas vou pôr um módulo de 360 com de 400 em série e conectar no otimizador? Pode fazer isso? Então, do ponto de vista do otimizador, pode. Lógico que você vai ter um mini mismatch, né? Uma pequena string com dois módulos ali, mas você poderia, por exemplo, nesse exemplo, trocar os dois. Põe dois de 400 naquele otimizador, você vai dar até um upgrade no seu sistema. Mas se você não quer fazer esse investimento, você simplesmente vai tirar um para o outro, porque é uma questão de garantia, você pode, tá? Provavelmente você vai ter um mismatch ali. O ponto de trabalho do MPT vai ser um pouquinho diferente, talvez desloque um pouco do normal, mas o impacto é só esse. Comparado com o inversor string, é quase nada, né? O inversor string, se você colocar um módulo diferente ali, você vai bagunçar todo o ponto de MPT, pode ter corrente reversa, sabe lá Deus o que vai acontecer no seu sistema. Com SolarEdge não, você tem uma mini string ali, você pode pôr. E lembrando que você pode ter número ímpar, tá? Então se você rearranjar a sua string de jeito que esse número ímpar fica com esse módulo, não tem impacto nenhum, zero. Legal? Espero ter respondido aí. Pergunta. Maravilha, Maurício. Acho que foi. A gente pode entrar lá pro designer. Show. Então, o Designer. Para quem não conhece, o Designer é a nossa ferramenta de simulação e validação de projetos. Tá? Então, a gente simula da mesma forma que eu simularia, por exemplo, no PVSys. Você simula um projeto, verifica. SolarEdge para facilitar o dia a dia do instalador, e a gente sabe que os sistemas são instalados em lugares, né, com sombra, inclinações diferentes, águas diferentes, era difícil calcular isso. Então, a SolarEdge desenvolveu uma plataforma gratuita e online, não precisa baixar nada, é só logar no site e mexer lá para você aprender. Tá? Então, eu vou mostrar ela aqui. Deixa eu só abrir a página aqui. Legal. Então, eu estou abrindo a página inicial da SolarEdge. Confirma só para mim se vocês estão vendo a página. Perfeito, tá aparecendo aqui, Maurício. Show. Então, aqui é www.solared.com.br ou .com.br, enfim, vai ser direcionado para o site. Lembra que eu comentei do datasheet? Deixa eu só aproveitar e mostrar aqui. Os datasheets ficam aqui, ó, em produto, inversores trifásicos ou otimizadores. Ou se quiser conhecer mais sobre o designer, clica aqui. Então tá tudo aqui, ó. Só passar o mouse e tem todos os nossos produtos disponíveis para conhecer melhor. Vou vir aqui em login e designer, que é o nosso foco de hoje aqui. Aqui eu já estou logado, eu vou fazer um logout aqui. Se é a primeira vez que você está acessando, não é cliente SolarEdge ainda, quer conhecer melhor, é só vir aqui, ó, cadastre-se aqui. Né? Clica lá, ele vai pedir meia dúzia de informação, não precisa ter nada demais, é basicamente nome, e-mail, essas coisas. Você cria uma conta gratuita. E faça o login, tá? Depois, se você já tem o designer, fechou o projeto, basicamente você vai usar o mesmo login e senha, você só vai fazer um upgrade da sua conta para instalador, também gratuita. A diferença é que você vai ter que inserir o número de série do inversor para virar instalador e poder ter acesso ao monitoramento, tá? Legal. Ó, eu tenho aqui, só tirar essa aqui de cima para a gente dar uma olhadinha geral. Aqui é a minha lista de projetos. Eu vou mostrar, assim, é uma visão bem geral, só mostrar como que a gente faria a dimensionamento que a gente fez manual, como que eu faço na plataforma. A gente tem vídeos, webinários sobre a plataforma também bem detalhado, que vai botão por botão. Não é esse o intuito hoje, tá? Então, se eu passar rapidinho, ficou meio perdido, nunca viu, dá uma olhada também no YouTube que a gente tem esse vídeo, tá? Então, eu vou explicar bem rapidinho, só para a gente poder fazer um exemplo e seguir depois para o quiz, né? Não vai embora que tem um quiz aí. Quem prestou atenção, com certeza vai ganhar um brinde bem legal. Então, tem os projetos, eu posso tanto iniciar eles, editar, ou criar um novo, que vai ser o caso aqui. Eu vou usar um exemplo comercial, porque eu usei no exemplo, poderia ser também residencial, tá? Então, eu vou colocar aqui, webinar da Win, coloco o endereço, que pode ser a rua, pode ser a cidade. Eu vou colocar aqui Belo Horizonte. Normalmente eu escolho o local aqui porque a definição desse satélite é melhor, né? Dependendo da região que você pega, a imagem do satélite fica bem ruim. Então, aqui fica mais tranquilo para a gente fazer o projeto. Vamos ver um telhadinho bacana aqui.
Opa, ele voltou aqui. Então, você pode navegar, você pode pôr o endereço exato, ou você pode navegar pelo mapa, dar um duplo clique e ele vai direcionar para aquele local o seu projeto. E aí você vai dando um zoom e define onde você quer fazer aqui a colocação dos módulos. Vamos pegar esse aqui que tem um sombreamento, que eu quero mostrar um detalhe sobre sombreamento também. Tá ok. Definido, ele já pega o endereço automático, já achou uma estação meteorológica lá próximo, né? Então vai considerar os dados meteorológicos. Tem outras informações que eu posso preencher. E aqui eu vou colocar se é o inversor 380, 220 ou 480. Então isso é importante, lembra que a gente usou no dimensionamento, a gente viu que é diferente quando eu uso 280, 380 ou 220, tá? Então nesse caso, vamos pegar 220 e dou um criar. Legal. Aqui a ferramenta de desenho, eu posso desenhar tanto o telhado que eu quero colocar os módulos, estou pensando em usar esse aqui. Faço uma linha, não sei se dá para ver bem, mas tem uma linha amarelinha aqui que eu estou desenhando. Vou fazendo todo o entorno aqui. E se for necessário, posso fazer alguns ajustes. Quero deixar ele 90 graus aqui para ficar bacaninha, tá? Eu não sei exatamente como é esse telhado, o efeito aqui é só a ideia didática, então eu só quero mostrar algumas opções, então não vou me apegar muito aos detalhes, tá? Do projeto. Mas vou colocar um obstáculo aqui para a gente avaliar também esse sombreamento. E vamos supor que aqui seja uma linha com duas águas, tá? Esse telhado. Beleza. Posso desenhar também alguma coisa no entorno que eu acho que vai causar sombreamento, por exemplo, essa árvore. Né? Vou fazer um quadradão. Vamos supor que esse prédio lateral fosse mais alto. Tem uma árvore aqui também. E assim vou desenhando todo o entorno, tudo que eu acredito que possa causar algum tipo de sombreamento. Eu poderia também adicionar uma imagem de drone ou uma imagem com uma maior definição no fundo. Nesse caso, a gente vai fazer assim. Coloquei visualização 3D. Vou puxar aqui. Fiz aqui um telhado diferente. E aqui eu puxo o sombreamento. Tá? Aqui parece que tem mais águas, mas de novo eu vou fazer um exemplo mais básico e depois... Mas tudo é possível, você pode fazer os telhados mais complexos aí que você imaginar. Vou puxar essa árvore aqui. Vamos puxar esse prédio aqui também. E aí eu fiz todo o meu entorno, né? E o que poderia estar causando sombra. E aí vamos fazer uma análise de sombreamento aqui desse sistema. Próximo passo seria a colocação dos módulos. Aqui na colocação dos módulos, antes de iniciar, vou dar uma olhadinha na irradiância. Então, a gente tem essa ferramenta para fazer análise de sombreamento. Então, eu estou vendo qual que é o impacto desse sombreamento aqui na minha estrutura e também dessa árvore. Lógico que da árvore eu desenho um quadrado. Eu poderia tentar fazer outros formatos aqui para a árvore, tanto com desenho livre ou fazendo vários quadrados rotacionados assim, para tentar pegar o formato. Mas aqui já dá para ter uma ideia do impacto que ela vai causar. E essa árvore aqui, por exemplo, não causou nenhum impacto. Então, fiz uma análise, tem também esse sombreamento aqui. Seleciono a superfície, vou selecionar essa aqui. Seleciono o módulo que eu vou utilizar. Naquele exemplo, eu coloquei um Canadian 360, então vamos procurar ele aqui, para ver se a gente acha. A gente usa o mesmo do exemplo. Eles têm várias opções, vou pôr esse aqui, não sei se é. Interessante, lembra que a gente analisou os dados, tal? Aqui ele faz de forma automática, então tá vendo os dados aqui do módulo? Então eu tenho aqui qual a potência pico, eu tenho a tensão de circuito aberto e a tensão corrigida aqui, que ele já calculou. Eu tenho aqui corrente de curto-circuito, então são esses valores que a gente avalia na hora de fazer a seleção do otimizador, e o designer já está fazendo isso para você na hora que você clicou aqui no módulo. Tá? Posso colocar em retrato ou paisagem. Vamos colocar aqui. Vou colocar uns 40, acho que tá bom. Posso colocar, eu posso mover ele, né? Analisando o sombreamento, coloco desse lado aqui que tem uma maior irradiação. Posso ir brincando aqui no telhado e posso colocar em diversas águas e localidades diferentes. Nesse caso, vamos colocar só aqui, só para mostrar. Próximo passo seria a definição do modelo e da string.
aqui tem a barrinha do oversize, então lembra que eu posso colocar ali um oversize maior. Quando eu permitir um oversize maior, ele já pôs o 20K, lembra que é o que a gente usou no exemplo. Então, se eu diminuo, ele vai pedir um inversor maior, para que eu não use um oversize tão grande, e se eu aumento, ele tem um oversize aqui maior. E aqui, né, ele já indicou para mim o P850, e indicou aqui o inversor de 20, poderia alterar o otimizador, tá? Nesse caso ele está limitando por causa provavelmente da corrente do otimizador, mas todas as opções possíveis ele vai indicar aqui. E legal. E eu poderia clicar aqui no AutoString, que ele faz tudo automático, mas eu quero mostrar um detalhe aqui para vocês. Se eu vim aqui na string e começar a desenhar ela, dá uma olhada no que aparece aqui embaixo. Ele está falando que a quantidade de módulos é de 16 o mínimo, máximo de 60. Lembra que a gente viu a regrinha lá? É que eles alteraram para 15 agora, tá? Mas aqui estava 16. Isso é bem novo. E a potência máxima, 8.4. Então, aquelas regras que a gente viu, que está no datasheet, aqui já estão compiladas. Então, conforme eu vou fazendo o desenho da minha string, ele vai me falar se está dentro da regra ou não. Então, vamos fazendo aqui até entrar na regra. Ó. E aí eu tô verdinho, eu tô na regra. E quando que vai ficar vermelho de novo? Se eu estourar a potência da string. Ó. Passei a potência, ele ficou vermelhinho, tá? Então essa aqui seria uma forma da gente fazer o projeto manualmente, mas a gente tem a função que chama outString, e eu posso clicar nela, ela já faz sozinha a configuração da minha string, tá? Então definir aqui, ele já achou duas strings aqui, dentro das regras, e está feito meu projeto. Então, tudo aquilo que a gente calculou e aprendeu, basicamente o designer já tem isso na lógica dele, eu clico no botãozinho e valido. Então, é importante, quando você fizer a aquisição dos projetos, lógico que a Win já fez essa validação, tem uma plataforma super inteligente para fazer esse meio campo, mas o seu projeto é único, né? Então, a inclinação, orientação, sombreamento, tudo que você tem no seu sistema é particular seu. Então, mesmo fazendo a aquisição do sistema, a gente recomenda você validar no designer, até para você saber quanto o sistema vai gerar e etc. E tendo esse report, né, esse relatório do sistema, você garante a garantia da SolarEdge. Mesmo que a gente erre, seja um bug na plataforma, o fato de você salvar esse relatório, você tem uma evidência que foi aprovado. Tá vendo que não tem nenhum relatório de erro, nenhuma informação? Tá aprovado, tá? Então, aqui eu tenho as informações, aqui eu tenho quanto que esse sistema tem de potência pico instalada, qual o oversizing, qual a performance, né? Lembrando que a gente colocou numa região que tinha bastante sombra daqui, da árvore, dessa coluna, então o performance ratio está menor. Tenho também informação de geração anual, geração mês a mês, né? E se eu tiver clipping aqui, ele também vai indicar, o clipping é o oversizing, né? Que a gente fez, se eu tiver algum corte, por exemplo, ele vai ter nesses meses aqui, mas bem pouquinho, que a gente fez um sobredimensionamento pequeno. Tenho aqui os módulos que eu utilizei e uma lista de materiais com preços fictícios, tá? Eu sempre reforço que esse preço é fictício porque eu não sei os valores e não quero confundir ninguém. Então, coloquei uns valores só para mostrar que ele totaliza e você pode apresentar isso para o seu cliente. Relatório de perdas e perdas por sombreamento, né? Que a gente foi brincando lá. Tá? Então, se eu voltar a qualquer momento lá no desenho, eu posso editar sombreamento, mudar a posição e ver o que gera uma melhor performance. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Todo o caminho, desde como dimensionar a mão, mas lógico que no dia a dia você vai utilizar o Designer, que é uma ferramenta que a gente fez para você, né? Para facilitar seu dia a dia, você poder fazer um orçamento atrás do outro e, claro, dentro das regras do produto. Legal, Rony, acho que é isso. Se tiver alguma pergunta aí. Legal, Maurício, muito bom. Tem sim, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, de baixo para cima, né? O Luciano perguntou aqui, Maurício, em que níveis de sombreamento mínimo e máximo na prática a solução SolarEdge se torna viável economicamente? Por exemplo, você já fez comigo em níveis de até 30% a 35%, em que observei ganho de potência de 5% no verão, mas não produziu muito no inverno. Então ele está perguntando aí sobre esses níveis ali, né, de sombreamento mínimo e máximo, em que a SolarEdge se torna mais viável economicamente. Tá. Você tem alguma referência disso? Uhum. No geral, eu vou tentar resumir a resposta. Lógico que existem. Todo projeto ele é único, tá? Eu acho que quando a gente fala de projeto fotovoltaico, ele envolve uma complexidade, né, de fatores
Mas, primeiro fato, você sempre é bom simular, né? Então a gente apresenta essa ferramenta porque você tem que avaliar aqui o sombreamento e o impacto dele na geração. De fato, se eu colocar um módulo na sombra, ele não gera, pode ser a tecnologia que for, né? O módulo precisa de radiação para que ele possa gerar energia. Então, a performance do SolarEdge é melhor, ele minimiza as perdas, mas aí a viabilidade para o cliente, um cliente que tem muita sombra, é um sistema, lógico que o retorno de investimento dele vai ser mais longo, ele vai gerar menos energia, mesmo com a nossa tecnologia. Mas eu sempre reforço, e aí vou levar para um lado mais geral, né? Porque o pessoal fala assim, mas eu vi aqui com SolarEdge, eu tenho telhado para o norte, sem nenhuma sombra, eu não vou usar SolarEdge, porque não precisa. Na verdade, não é bem assim. A gente tem vários pilares, né, que são os diferenciais da SolarEdge, e geração adicional é só um deles, né? Então a gente está falando de segurança, que aí não sei como você precifica, mas segurança, pegar um fogo num telhado comercial aqui, ou o pessoal de manutenção subiu para fazer a manutenção, tomou um choque, enfim, N coisas pode acontecer. Um rato roeu, abriu um arco, danificou o módulo, né, danificou a estrutura. Então isso tem um custo, então tem que ser avaliado. Quando a gente fala também flexibilidade, né? Então, dependendo do telhado, mesmo que a geração não vai ser fenomenal, mas vai permitir você instalar o sistema pela flexibilidade. Aconteceu um problema num módulo, tem que ir para outro, de outra potência. A garantia da SolarEdge ela é mais longa, então, tanto a geração, mas aí quanto que custa uma garantia de 12 anos é diferente de uma de 2, ou 2 mais 5, ou uma de 5, né? Então, você tem que avaliar essa diferença de custo e também manutenção, né? Hoje, durante o período de garantia do instalador para o cliente, se torna um custo, né, uma manutenção, fazer uma visita, isso tem que tirar do bolso. A gente sabe que muitas empresas quebram, dependendo do problema que a usina tem, que você ficar visitando 200 quilômetros para ir verificar alguma coisa. E com SolarEdge, além de minimizar, você tem que fazer visitas mais inteligentes, né? Você tem muita mais informação na mão para tomar uma decisão. Então, você não vai sair correndo no cliente porque ele viu a conta, que a conta está baixa e não está gerando. Você conseguiu ver os módulos, se eles estão gerando bem ou não, muito antes. E isso vai permitir uma visita mais bem estruturada. Você vai, quando você realmente estiver na região, mesmo que um otimizador apresente problema, eu não vou correr no cliente, o impacto dele é mínimo no meu projeto. Então, isso também é um diferencial. E depois da sua garantia, isso se torna um ativo. Então, você vai poder pegar esse dinheiro, você vai vender um serviço para o cliente, você não está vendendo só um produto, está vendendo um serviço depois de assistência. Então, você consegue saber a hora de limpar os módulos, você vai conseguir saber se tem um problema. Então, imagina você ligar para o cliente e falar assim, eu vi pelo meu sistema de inteligência aqui que aquele módulo não está operando, eu vou fazer uma visita para melhorar sua performance em tantos por cento. Tá? Então, olha como se torna uma ferramenta que seu cliente investiu e você depois vai ter esse retorno com o serviço de pós-venda. Tá? Então, são N fatores, eu posso ficar aqui falando muito mais tempo, porque são várias vantagens competitivas, tá? Mas a geração é só uma delas. Mesmo que empatasse a geração do SolarEdge, que normalmente não, mas mesmo que empatasse, só as outras vantagens já seriam suficientes para viabilizar o projeto. Né? Lembrando, cada caso é um caso. Um cliente que está a 600 quilômetros do seu escritório é diferente de um cliente que está no seu lado. O custo é muito menor. Então, põe na balança aí, mas considera o 360, tá? Considera todos os fatores. E aí, talvez o SolarEdge vai entrar em bastante projeto aí que você está pensando. Maravilha, Maurício. Acho que te respondeu a maioria dos questionamentos aqui. E acho que a gente pode entrar no quiz, né? Nas perguntas e respostas lá para a gente ver se a galera assimilou o conteúdo. Legal. E aí, todas as perguntas eu fiz até questão aqui de mencionar elas aqui, né? As respostas, então eu tomei cuidado para que tudo que está no quiz foi realmente comentado aqui. Então, vai ser moleza aí. Enquanto a gente vai abrindo aí, ô Maurício, não sei se é você que vai abrir ou a Lídia. Vai ser a Lídia. Lídia tá ouvindo a gente? Não sei se ela tá aqui. Mas enquanto isso, apareceu mais uma pergunta aqui. Quais são os dados que a SolarEdge fornece no seu programa de monitoramento? É bastante. A gente tem as informações basicamente de nível de módulo e do inversor. Então, todas as informações que você já tem hoje com o inversor string, você vai ter com o SolarEdge, tá? Basicamente. E, além disso, as informações a nível de módulo. Então, você vai ter tensão do módulo, corrente, tensão de saída do otimizador. Na prática, com isso, você consegue fazer quase tudo. Tá? Então, a gente, no dia a dia nosso, por exemplo, a gente consegue analisar se é um sombreamento ou se é um defeito, só pelo comportamento elétrico. Né? Eu sei, por exemplo, quando um otimizador
quando a tensão do módulo começa a subir e a performance cair, normalmente pode ser poeira. Então, como você tem várias bases de comparação, né, você tem 10 módulos todos orientados para o mesmo lugar, do mesmo fabricante, eles têm que ser muito próximos. Se eu tenho um módulo que está saindo da curva ali, que está um pouquinho fora dos demais, ele está com algum problema ou está acontecendo alguma coisa, né, que não foi prevista, porque às vezes você tem uma chaminé bem ali, né. Mas, se for o caso, a gente analisa e a gente te auxilia aí para identificar o que está acontecendo. E aí, quando você for fazer uma visita, vai ser bem assertivo, né, nesse sentido. Tá? Então, basicamente, a gente tem informações a nível de módulo, que são dos otimizadores, e do inversor, e alertas, relatórios, enfim, em geral, sobre esses sistemas. Né, mas tem bastante informação lá. Maravilha. Bom, a Lídia está abrindo aqui para a gente o quiz para a gente começar. Maurício, você pode conduzir aí junto com a Lídia? Posso sim. Na verdade, não sei como que vai ser. O pessoal vai clicar e iniciar aí, a gente só vai acompanhar para ver quem vai ganhar, mas precisar de ajuda, eu tô por aqui. Ah, sim, vai aparecer na tela aqui as perguntas, né, para eles. No geral, o que o pessoal vai fazer? Não sei se vai mandar no chat aqui, mas você tem que digitar esse link no navegador, né? Esse joinmyquiz.com/pro. Abre um navegador da internet, digita isso, ele vai pedir um código. Quando pedir o código, você põe esse número que está aparecendo na tela. Tá? Conforme vocês colocarem e colocar seu nome, é importante colocar um nome que depois dê para te achar, né? Para ver quem ganhou o brinde aí, vai ter que contactar. Isso. Acho que a Lídia pode. Ô, Lídia, pode abrir seu áudio aqui no webinar para o pessoal entender direitinho como é que vai funcionar, por favor. Mas o pessoal que tiver já pode ir entrando aqui no link, tá? Digitando o número, conforme vocês forem entrando, vai aparecer na lista. E são vagas limitadas, tá? Quem demorar aí não entrar vai ficar sem espaço no quiz. Esse é o link aí, né, Maurício? Beleza. Eu mandei o link aqui, o pessoal já quiser ir clicando, só tem que esperar mostrar o número de novo na tela aqui para poder entrar, mas já abre o navegador aí. Beleza, gente, está carregando lá. O pessoal perguntou aqui se tem que baixar alguma coisa, é tudo online, tá? É um link, você só vai entrar no navegador mesmo, isso. Só vai entrar no site e dar um start lá depois que receber o número. O número acho que tá mudando aí. Beleza, gente. Não sei se ficou alguma dúvida para trás, só enquanto abre aqui e carrega aqui a página lá. Pode mandar para a gente aqui ainda, tá? Deixa eu até revisar se ficou alguma aqui para trás, mas acho que não. Não, te respondeu tudo, beleza. Tem alguém escrevendo aqui. Agora sim. Te ouvindo, Lídia. Beleza. Oi, gente, bom dia. Então, agora vai começar o nosso quiz. Eu vou colocar o link aqui na tela para vocês conseguirem acessar. Basicamente, vocês vão ter que clicar nesse link, fazer algum tipo de registro bem simples e responder as perguntas. A gente vai compartilhar a tela. Tem 30 segundos para responder cada pergunta e só 25 participantes podem responder ao quiz. Então, quando eu colocar o link ali em cima, vocês já entrem para participar. Vou colocar em 1 minutinho. Raoni, só aproveitar, enquanto não entra o link, eu estou vendo aqui as perguntas, teve uma pergunta perguntando como se torna um especialista em SolarEdge, né? E foi bem interessante que ele mencionar esse curso. No mesmo menu que a gente fez o login,
lá tem um curso da SolarEdge que chama Fundamentos da SolarEdge, que ele comentou aqui que já fez, né? E lá é a base, é muito legal esse curso, recomendo todo mundo dar uma olhada no site. Vai lá no site SolarEdge, login, e vai ter lá nossa academia virtual. E no mais, eu recomendo assistir no YouTube nossos vídeos. A maioria dos webinários estão no YouTube já, então dá uma olhadinha lá, beleza? Só para deixar esse recado. Legal. Maravilha, maravilha. Estão conseguindo, gente? O link já está ali em cima e eu estou compartilhando a tela também. Por enquanto, ninguém se inscreveu aqui. O pessoal entendeu como é que funciona? Eu vou mandar de novo aqui o... Dá um ok aqui pra gente, só pra gente saber se estão conseguindo acessar, gente, por favor. O Maurício colocou de novo aqui no chat, mas está ali em cima também, onde está escrito link do quiz. Uhum. Se você apertar em aqui, você vai direto para esse link. Eu ainda não estou vendo ninguém aqui, está carregando. Eu fiz um teste aqui, para mim apareceu. Eu só não vou logar para não roubar a vaga, né? Senão eu vou te apagar aqui. Mas tá funcionando, aqui tá funcionando. Beleza. Luciano falou que está logado e está aguardando. Josivaldo que está carregando. Logado. Tem que apertar, pessoal. Tem um botão para entrar, tá? Tem que apertar aquele botão. Tem que depois entrar, vocês colocam o número. Aí o nome vai aparecer na lista. Estamos na espera logado. Tem 13 pessoas já. Tem que apertar Start. Aperta Start. Então, vou dar Start já? Mas já ele... posso dar Start, gente? Mas ele vai dar Start para as pessoas logarem aí. É? Pode. Então tá, vou dar Start. Tá dizendo que não tem ninguém aqui. Eu vou dar F5 na página. Probleminhas técnicos. Acontece, gente. Nas melhores famílias. Calma aí, galera. Aqui tem 13 pessoas, o Mário tá falando. Agora eu tô vendo vocês. Josivaldo, Alexandre, Anderson, Gil, Ricardo, José, Hugo, Guilherme, Natan, Mário Bezerra, Felipe, Gabriel, Luiz Felipe, Luciano e Ricardo Mourão. A gente pode começar ou alguém ainda vai se inscrever aqui? Fala aí no chat, gente, por favor. Pode começar? O Mário falou... Aí, o Tarcísio acabou de entrar. Manda bala. Faz uma contagem regressiva aí já. Olha, a internet está querendo boicotar o quiz. Beleza, então vou começar aqui. Gente, tem 30 segundos para responder cada pergunta, tá? E quem responder mais rápido também sobe, o ranking é melhor. Isso então, quanto aí. mais rápido responder... Lembrando que o primeiro lugar vai levar para casa uma carcaça de inversor para colocar no showroom. O segundo lugar leva um power bank, que é um carregador móvel, para você nunca mais ficar sem bateria fora de casa. Cadernos SolarEdge. E o terceiro lugar leva caderno SolarEdge. Beleza? Eu vou começar aqui, então. Start. Valendo já, gente. Vocês devem estar vendo na telinha de vocês. Confirma se vocês estão vendo na telinha de vocês. Dá um ok pra gente aí, galera. O pessoal tá concentrado no quiz mesmo. É porque aqui não tá mostrando. Eu vou parar de compartilhar. Alguém tá digitando. Sou eu. Tá. Está aparecendo as perguntas, gente? O pessoal tá pensando bastante para responder. Sim, Alexandre falou sim. Valeu, Alexandre. Quanto mais rápido responder, maior a pontuação, hein?
Tem alguma coisa errada aí, não é possível que ninguém respondeu primeiro. É. Ué, gente, ninguém respondeu ainda? Dá um feedback aí, gente. Não consegui nem entrar. Ah, Danilo, porque acabou o tempo. Eu digita de novo quem não conseguiu entrar, eu consegui entrar aqui, ó. Você conseguiu? É. Caramba, mas como é que eu vou falar agora? Ah, peraí, deixa eu pegar o link. Mas eu acho que é sua tela que tá travada aqui, eu tô conseguindo responder. Tá. Se você atualizar, vai dar problema aí, Lídia? Se você der uma não sei. Vou tentar, hein? Mas, ó, tem um pessoal que deu pra ver o ranking. Acho que se atualizar aí, atualiza. Então, vou atualizar aqui. Vamos ver. Josivaldo disse que deu erro. Ah, não acredito, Josivaldo. Não deu erro não, Josivaldo. Agora apareceu aí. Até acabou, Josivaldo. Acho que já até acabou. O Ricardo que ainda... Não, tem gente respondendo, tem gente respondendo. O Tarcísio tá querendo pode, tá saindo do 7º lugar. Cadê o Josivaldo aqui no nosso ranking? Ih, o Josivaldo não entrou? Tá aí, ó. Josivaldo Martins, tá aí. Ah, é. 11º. Terminou, Felipe? Beleza. Felipe tá em 2º lugar, pelo que eu tô vendo aqui. Então vai levar um powerbank para casa, se confirmar esse pódio aqui. Esse pessoal que tá menos aí, será que deu algum problema lá na... Ou errou, né? Não, depende. Talvez do Gil. Mas você conseguiu. Mas você conseguiu é porque tá logado. O Josivaldo falou que tá igual o Palmeiras. Acontece, Josivaldo, é assim mesmo. Espero que não tenha ninguém igual ao Vasco aí, por favor, tá, gente? Que isso, Raoni, mais respeito, tá? Ao Clube Regatas. O pessoal que terminou depois comenta também se achou difícil as perguntas, se teve alguma coisa que não estava na apresentação, se tem alguma dúvida. Luciano falou que é fácil. Mas o Luciano não ficou entre os 3 lugares. Deve ter atualizado ele, não acabou? Como é que ele sabe que ele respondeu todos? Já acabou, poxa, não, porque aqui não tá mexendo lá. Pra mais ninguém. Então já acabou. Vê nas questões ali, dá pra ver quantas pessoas responderam ali em cima. Questions. Isso. Vamos lá. 10 pessoas acertaram a primeira pergunta, que era a mais fácil de todas, em 5 segundos. A segunda pergunta... Mundo, Lídia, Oi? Se todo mundo tiver acabado, a gente dá a resposta, né? Já acabaram, poxa. Todos? Uhum, não tá mais mexendo pra ninguém. Então acho que a gente pode responder, né, Maurício? Pode dar a resposta certa. Pode, então vamos lá. Vai lá. Legal. Então, o que a SolarEdge fabrica, né? Isso é até uma brincadeira, porque muita gente confunde, né? Às vezes com microinversor ou outras topologias, e a topologia da SolarEdge é única, né? Então, os inversores simplificados que a gente mencionou, que ele não tem PPT. Ô, Maurício, eu tô achando que não terminaram, não. Tem gente segurando o jogo aqui para ver se você vai. Mas, ó, como só vai ter prêmio pro top 3, eu acho que já tá definido, tá não? Pois é, ó, gente, faltam algumas pessoas aqui, olha, 9 completaram de 15. Então, quem não acabou até agora não vai ganhar mais nada, tá? O pódio já tá decidido aqui entre o Guilherme, o Felipe e o Mário. Pode continuar. Ou responde agora, né? Esse minuto. Agora já é que eu vou falar a resposta. Já era, já foi. Vai que vai, então vai lá. Então, ó, primeiro, né, inversores simplificados e otimizadores. Então, a gente comentou isso. Simplificado porque não tem PPT,
tá? Então é um termo que a gente usa para indicar a diferença do nosso inversor, que aparentemente ele pode até parecer com um string. A outra pergunta. Legal. Então eu mencionei isso lá no começo, né? Os inversores trabalham com tensão fixa, né? Para conseguir a máxima performance. E quem entrega a tensão fixa são os otimizadores, e por isso toda a regra aí de questão de mínimo e máximo. Isso aqui teve bastante erro, viu? Às vezes foi na correria, né? O otimizador de potência, ele é um conversor CC/CC, né? Então ele faz o ajuste, ele pega o MPPT e converte em corrente contínua para string, para entregar para o inversor o melhor ponto. A maioria acertou. A tensão de segurança, eu mencionei, legal, o pessoal acertou, né? Então a tensão de segurança é 1 volt, né? O safety. Tem gente votando agora, hein? Respondendo com o Maurício, gente, aí não vale. Já tava de ter um print lá no quem que era no ranking. Ai, meu Deus. Legal. Tá decidido, não tem jeito. E o tempo de resposta é importante, né? Se demora para responder, perde ponto. Legal. Beleza. Onde que eu encontro as informações? Deixa eu ver qual que é a próxima. É isso aí. Onde encontro as regras? No datasheet, né? Isso foi até uma pegadinha. No Designer, eu consigo atender as regras de dimensionamento, mas onde eu consulto é no datasheet, né? Então, o datasheet do equipamento. 2:1, pessoal, a maioria acertou também, né? Que indica que são 2 módulos conectados por um otimizador. Esse é um termo que a gente usa bastante para explicar, e também no monitoramento, quando você define o layout, é usado essa indicação. Então, é bom saber. Os otimizadores podem ser utilizados com fabricantes diferentes? Não, né? Eu mencionei que existe uma comunicação entre inversor e otimizador, então não é possível fazer essa mistura com outras marcas ou outros fabricantes, né? E também se é possível operar com tensões diferentes. Então, mesmo o inversor, ele opera em 380 e 220, o que é bem interessante, né, para flexibilizar seus projetos também. Então, a resposta é sim. Permitido oversizing de otimizador? Eu até reforcei no finalzinho que não posso fazer oversizing no otimizador, eu posso fazer sim no inversor, tá? Então a regra do otimizador é na risca, o limite dele é o que está indicado no datasheet. Só mais 2, né? Se é permitido módulos em orientações e inclinações diferentes? Sim, né? Eu posso sim. Então isso é uma flexibilidade da tecnologia. E também é permitido utilizar módulos de potência diferente. Foi até uma pergunta do chat, né, que a gente mencionou. Por exemplo, se tiver problema, eu posso repor com outro módulo disponível no mercado, que vou criar um mini mismatch, mas não tem nenhum problema do ponto de vista de produto. Legal? Beleza. Então é sim. Pode sim. Então, quem leva para casa a carcaça do inversor para colocar no showroom é o Guilherme. Quem leva o power bank é o Felipe Gabriel. E quem leva a caderno SolarEdge é o Mário Bezerra. Eu vou falar com vocês se cadastraram aqui para participar da webinar, então eu vou fazer o contato com vocês para combinar direitinho o endereço, o prazo de entrega, então a gente continua a conversar pelo WhatsApp sobre isso. Vou parar de compartilhar. Maravilha, gente. Bom, óbvio que isso aqui no final é uma brincadeira, né? O que importa de fato é o conhecimento adquirido aqui na webinar aí junto ao Maurício. Então, queria primeiramente agradecer, né, mais uma vez a presença de todos vocês. Eu faço questão sempre de dizer em todos os webinars que eu ministro, que eu participo junto com alguém, que a gente ocupar o tempo das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente espera que a gente tenha conseguido agregar nessa 1h30 aí, mais ou menos, de webinar, algum conhecimento prático, teórico, que vai aí ajudar no dia a dia profissional de vocês, né? Esse é o nosso objetivo, é a nossa intenção quando a gente começa a promover conteúdo, promover eventos, webinars, lives. A gente quer sempre entregar informação, conteúdo de qualidade, que vai agregar na vida profissional de cada um de vocês. Repetindo só o que eu já falei no começo, para quem ainda não é um parceiro da Win, para quem ainda não é cliente nosso, entra no nosso site, faz o cadastro. A gente tem um canal no YouTube também, que a gente gera bastante conteúdo, está constantemente fazendo lives, webinários, né? Sempre tivemos essa pegada, essa responsabilidade de ajudar no fomento ali do mercado, né? No crescimento e crescimento com qualidade do mercado solar aqui no Brasil.
E a gente tem batido nesse martelo desde o comecinho. Maurício, muito obrigado. Vou deixar você fazer as considerações finais aí, mas eu agradeço o teu tempo, sua disponibilidade, a todo o time SolarEdge aí que está junto com a gente desde o comecinho também. Deixa eu só dar um spoiler aqui também, que eu já falei sobre a nossa plataforma, tá? A gente está aí com 99,9% dela pronta. Falta aquele pente fino rapidinho ali, só para que a plataforma ela esteja disponível para vocês da forma como a gente desenhou e da forma como a gente gostaria que ela estivesse, para que não tenha nenhum tipo de bug, nenhum tipo de erro ali. Então é muito importante, a gente faz sempre várias checagens aqui, uma bateria de testes, né, de análises aqui antes de disponibilizar ela para vocês. Mas é o nosso assistente 3.0, né? A gente já tinha uma ferramenta para tecnologia string, já tinha uma ferramenta para tecnologia de microinversores, e agora a gente está entrando junto com a SolarEdge, com essa tecnologia de otimizadores de potência também. Então é uma ferramenta que a gente gosta de dizer que ela é muito diferente no mercado, uma ferramenta que não permite erros, né? Esse é a nossa intenção, para que você não erre no dimensionamento, não erre na hora de projetar, de dimensionar os equipamentos necessários para executar a sua obra, seu projeto. Então, ela é uma ferramenta que tem um algoritmo bastante avançado, muita lógica de engenharia. Então, a gente acredita que seja uma ferramenta que vai agregar muito no dia a dia de vocês, tanto em qualidade quanto em agilidade na hora de você fazer orçamentos ali. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado, Maurício. Não, legal, só agradecer mesmo, acho bem legal. Agradeço todo mundo que participou, a gente viu bastante pergunta, pessoal muito interessado. Também no quiz, acho que a maioria, lógico, tem um ali, outro, às vezes é rápido, né? A gente acaba clicando errado, mas a maioria acertou, então mostra também que prestaram bastante atenção. Acho que então somou para todo mundo. É sempre um prazer, fico à disposição. Qualquer dúvida que tiver depois, coloquei os contatos lá no início, mas fica à vontade de acessar a gente da SolarEdge que a gente puder ajudar também. Ótimo, perfeito. Só que no finzinho, ó, o Luiz perguntou: tem algum grupo de WhatsApp para compartilhar conhecimentos e instalações sobre o SolarEdge? Cara, tem vários, né? Que mais Maurício? Aí, o que mais tem, acho que é grupo de WhatsApp. Eu não sei qual que seria. Não sei se a gente pode disponibilizar todos os links aqui, ou por região. Ô, Felipe, você é de onde? Porque eu acho que tem grupos por região, né, tem de tudo. E depois, se vocês forem compartilhar a apresentação, manda o link de um grupo, porque tem alguns que já estão cheios, né? Manda o que tiver disponibilidade. Maravilha. Sem problema. Felipe, a gente se compromete, então, a entrar em contato com você e te mandar aí, beleza? A gente disponibiliza isso para a galera, para quem quiser também, obviamente, para todo mundo. Então é isso, gente. Não sei se a Lídia quer dar algum recado, deixar alguma informação. Não, eu ia falar com eles que a gente pode conversar com mais detalhes no WhatsApp. Eu tinha colocado já o link ali, mas o nosso WhatsApp é também o nosso número da central, que é 35238097. Coloquei aqui no chat. Se eles quiserem tirar mais dúvidas, quiserem contato do Maurício, não deu tempo de tirar um print da tela, pode chamar o Win, que a Win ajuda vocês também. Ainda mais com relação a esses grupos. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube e a gente também vai continuar conversando por e-mail aí para falar sobre o lançamento da plataforma 3D. 3D, olha. 3.0. 3D ainda não, gente. Em breve. Em breve. Beleza, gente. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima. A gente vai divulgar aí o nosso calendário daqui um pouco, né, Lídia? De eventos aí, de webinars, e disponibiliza para vocês nas nossas redes aí. Um abraço, gente. Ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, até mais. Obrigada. Valeu, Tchau, tchau.